sempre começo perdido. Que dia é hoje? 25 de maio, quarta-feira. Quarta-feira, são exatamente 18h43. 18h43, está entrando lá mais um News Pod Pelas plataformas. Eu vou deixar ele fazer. Não, rapaz, tu não. Meu Deus, eu não faça eu passar vergonha ao vivo. Pela forma de Rondônia. Mas nós estamos transmitindo aí pelas plataformas Facebook, YouTube. Confirma se o YouTube ainda está sendo. YouTube, pelo site www.newsrondonia.com.br, pelo Twitter. É muita plataforma que eu perco Instagram. Estamos no mundo. Não tem como deixar de acompanhar. Onde não está, que eu acho difícil. Nós estamos no mundo, então, né? Então, muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um podcast. Não é Pot News não, tá, Caio? Né? Porque o Caio no programa dele, tá, direção? Falou Pot News, né? Cara, um outro programa aqui do site nos falou do nosso programa e falou Pot News. Não, Pot News não. É News Pod, Caio, News Pod, tá bom? Mas convidar até o Caio depois para aparecer aqui no News Pod e fazer uma participação conosco, né? E hoje nós estamos recebendo, Matheus, quero primeiro dar boa noite a vocês e agradecer pela disponibilidade da Márcia por estar aqui hoje. Muito obrigado. Fique à vontade, aqui é um bate-papo, você viu que não tem pauta aqui, né? Certo. E seja bem-vinda. E a gente vai conversar sobre a sua vida, sobre a Márcia Oliveira, de onde ela veio, né? Formada desde quando, como ela adentrou na área do direito, há quanto tempo ela é advogada? Né? Uma sabatina, né? Hoje a Márcia também foi indicada para a lista tríplice da nossa Roda de Advogados do Brasil para compor o Tribunal Regional Eleitoral, né? Então ela vai contar um pouquinho de tudo isso. Mas a gente pode começar. Não, antes de passar a palavra, desculpa já te cortando. Fabiano, eu acho que ali embaixo, não sei se às vezes pode ter passado desapercebido. Tudo certo, né? Beleza. Não, que aqui a gente pode falar livremente, aqui não tem... Então, só para colocar o seu nome ali na tela. E então, assim, já aproveitando a oportunidade, puxando o gancho aqui das brilhantes falas do nosso colega, amigo, Dr. Rodrigo, né? Agradecer mais uma vez também a presença dele. Agradecer muito a sua companhia, por você realmente, como o Dr. Rodrigo falou, você ter cedido o seu tempinho, estar aqui conosco nesses 40, 50 minutinhos, você poder estar compartilhando a sua experiência. Você não é uma advogada recém no mercado, pelo que eu vi, já consegui vislumbrar, você já tem uma árdua trajetória, então eu acho que você tem muito a compartilhar conosco, nos orientar, nos ajudar a compartilhar a história em si, né, sua história. E é isso aí, muito obrigado e desculpa te cortar. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra muito grande, né, do Dr. Rodrigo ter me chamado. Então, como você disse, eu também não tenho tanto tempo, nem tanta experiência assim, né? Eu tenho do tempo que eu me formei, que foi dezembro de 2006, tem aí uns 15 anos, mais ou menos, na batalha, né? Quando eu me formei, a minha matéria, a minha especialidade, que eu comecei a atuar, era no trabalhista. E eu Você tem especialização em trabalhista, né? Sim, eu até explico. Eu escolhi o trabalhista justamente porque não é diferente da realidade de hoje. A maioria dos advogados fogem do trabalhista porque tem muito cálculo, né? É uma realidade. Verdade. Eu sou uma dessas estatísticas. Então eu escolhi a Justiça do Trabalho até porque quando eu decidi ser advogada, eu estava cursando o 2º grau, e eu assisti um filme que me impactou muito, e era uma situação de uma relação de trabalho. Isso aí foi lá em 1993, o filme Filadélfia. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas... Eu nasci em 93, então eu não vou falar que Ana nasceu. Deixa quieto. Então, e esse filme, ele retrata a história de um advogado, que era o Tom Hanks, e ele contraiu AIDS, e aí a empresa queria demiti-lo, entendeu? Em virtude disso, da opção sexual que acabou se desenrolando lá, descobrindo. E aí eu fiquei impactada com essa situação à época, né? Eu falei assim, eu vou querer ser juíza. A princípio era juíza, não era nem advogada. E vou querer militar na Justiça do Trabalho. E aí depois
Eu só comecei a minha faculdade, na verdade, em 2002, quando eu cheguei aqui em Rondônia. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Perdeu o sotaque, eu já perdi bastante do meu sotaque, né? Bastante, mas ainda tem carioca, temos uma advogada carioca. Ainda aqui. tem um resquício ainda, querendo ou não. 2002, então. 2002, que eu comecei na Faro. Eu me formei na Faro aqui. E aí, em 2006, concluí a faculdade. Aí, à época, eu estagiava num escritório, não sei se aqui pode falar. Pode. É o primeiro escritório que eu estagiei foi do Dr. Roquilmer. E foi uma experiência bastante interessante. Eu imaginei que você fosse falar do Dr. Troncoso. Eu também. Esse foi depois. Lá, né? Então, eu passei por lá. Fiquei 3 anos lá no escritório. Mas primeiro foi do Dr. Roquilmer. E eu saí ainda um pouquinho antes de me formar e fui para Troncoso, para o Dr. Troncoso, que fiquei como estagiária e depois como advogada lá. Então, é interessante porque eu vi os dois lados. No Roquilmer já é mais a advocacia empresarial. Então, na época, a gente cuidava de ações de uma empresa de telefonia. E já lá no Troncoso, não, é no varejo, entendeu? É, tudo no varejo. E ele me deu a pasta trabalhista e a pasta da Justiça Federal, entendeu? E aí eu ainda fiquei lá 1 ano, quase 2 anos advogando, e aí eu resolvi sair de lá para poder me lançar na carreira solo, montar meu próprio escritório e começar a advogar. E hoje? Com a Laiana, que trabalhou no Troncoso também, então, né? Eu ia falar isso, mas já falou. Ela foi minha estagiária lá, entendeu? No escritório do Dr. Troncoso, e a doutora Fernanda também. Também. O único que não passou por lá, que hoje faz parte da equipe, é o Dr. Maurício, que é o nosso criminalista, né? E temos também, agora por último, a doutora Gardênia, que também passou por lá. Então, é uma escola, né? É uma escola de formação lá. É uma escola. Então, aí... Um abraço. Tentei muito vaga lá na época, não consegui a época. Concorrido, assim? Mas passou por processo seletivo? Não, na verdade foi... Se não me engano, eu estava tentando alguma coisa de estágio ainda no período que eu estava fazendo a faculdade. Mas mesmo assim, para estágio era muito concorrido. Já fiquei na porta do escritório dele, esperando ele descer, ele sair aí ele falou, vem aqui comigo. A gente foi pro fórum junto, mas no outro dia ele já não me conhecia mais, né? Foi mesmo? Ele é muita correria, né? Enfim, não vem aqui ao caso, mas assim, só para compartilhar, eu tentei realmente lá, não consegui, porque as experiências que o pessoal compartilha de lá, a título de aprendizado, é um dos melhores escritórios que tem de aprendizado. Todo mundo fala é um dos melhores. Você acha que eu não queria estar lá? Desde como grampear, a furar um papel, até ajuizar ações, né? Porque praticamente assim, ele só exige o resultado. Ele não te ensina o meio. Você tem que... É verdade. Você tem que ir atrás. Lá não, você ensina a grampear o papel. Quem sai de lá não vira um excelente advogado é que teve alguma coisa muito errada ali. Parabéns ao doutor Troncoso, um abraço. Um abraço, viu, doutor? Mais um abraço. Mas, Márcia, você parou, depois que você saiu do escritório do doutor Roquilmer, do doutor Troncoso, você foi para sua banca. Isso. Você puxou a Laiana. Puxei a Laiana, depois puxei a Fernanda. E nós militávamos, 90% das nossas ações continuaram sendo trabalhistas. Inclusive, aí teve um divisor de águas, que foi o que deu uma alavancada lá no nosso escritório. Na época, não, era no Coab. E como a gente já advogava muito para vigilante, aí tinha lá uma convenção coletiva deles que não dava o intervalo entre a jornada. E aqui era uma matéria que os juízes julgavam improcedentes, pedia indenização pelo intervalo entre a jornada. Nós entramos nesse meio, eu encaminhei um recurso para o TST, que foi provido, reformado, e a partir dali... É uma felicidade. O ego inflama assim, chega. Porque nisso acredito que a gente tenha ajuizado mais de 1.000 ações para os vigilantes com essa matéria, intervalo entre a jornada. Entendeu? E aí, interessante. E aí foi muito legal. O doutor Maurício já veio recentemente, né? Acho que tem uns 3, 4 anos trabalhando conosco. Entendeu? E como nós, 3 meninas, Laiana, Márcia e Fernanda, não queríamos atuar no criminal, puxamos um homem para poder atuar nessa área do criminal. Né? O Maurício ele é irmão da Laiana. Irmão da doutora Laiana.
É o único que pulou a parte de estagiar no Troncoso. O primeiro podcast, ainda era lá no escritório, foi o Maurício que Eu fez. acompanhei, gostei E muito. ele vai voltar eu gostei agora no muito. estúdio. A gente vai Eu gostei muito da conversa de vocês. Eu gostei. Maurício, vamos trazê-lo, viu, Maurício? E já puxando a sardinha aqui do meu amigo Maurício, não tem melhor matéria, área, que senão a penal, o criminal. Grande abraço, Maurício. uma Você puxa a área sardinha, mas É, amo essa eu área. gosto. E depois que você ali, chegou, compôs essa banca, como é que desenrolou? Como é que foi se desenrolar na advocacia? Então, na verdade, a gente foi agregando áreas, né? Porque primeiro era só no trabalhista e depois puxamos muito o cível. Normalmente, quando a gente começa a advogar, a gente sempre aparece uma ação de indenização, a gente acaba puxando. Com certeza. Aí hoje a gente atua no trabalhista, na área de família. A doutora Laiana é especialista da área de família, lá no escritório. A doutora Fernanda no previdenciário. Aí o doutor Maurício no criminal e a Gardênia agora nos processos administrativos. A Gardênia, ela incorporou a equipe recentemente, né? Isso, tem. Ela veio final do ano passado, na época das eleições da OAB. E juntou conosco e estamos lá. Um abraço, hein, Gardênia. Um abraço também para toda a equipe. LM Advogados. Laiana e Márcia, advogadas e associadas. E nesse trajetório de advogar, onde é que partiu assim, a necessidade ou esse interesse? Necessidade não, o interesse em compor uma comissão, presidir uma comissão, essa atividade interna na própria OAB, em que período de tempo foi despertado isso na senhora? Então, primeiro teve um período que eu advoguei em Brasília. Na verdade, eu não deixei de advogar aqui, viu? Em 2012, como muitos processos nossos trabalhistas estavam correndo lá no TST, e eu tinha ido lá participar de um congresso em abril de 2012, eu resolvi, vamos montar uma filial, como se fosse aqui, né? E vamos advogar aqui, vamos tocar esses processos para descerem. Tirou a suplementar. Tirei a suplementar lá. Você se inscreveu na ordem que ano? Nossa, eu perdi o foco aí. 2007. 2007. Terminou em 2006, né? Em 2012 você já... Vamos para Brasília. Vamos estender o negócio. Vamos para Brasília. Aí lá eu fiquei advogando em parceria com 2 outros advogados, mas aí cuidando de ações de lá, desvinculada aqui do escritório, e das ações do escritório aqui, entendeu? Então, mais ou menos o que a gente faz hoje, que é em qualquer lugar, advogar, porque é tudo virtual, audiência virtual, eu já fazia naquela época de lá, só que... Mas era físico na época, Era físico, justo, não tinha PJE. Então, o que eu fazia? Fazia meus prazos, tudinho, encaminhava por e-mail para a doutora Laiana, ela fazia o protocolo físico, imprimia e fazia o protocolo físico, sofrido, entendeu? né? Era sofrido, né? Eu vi você fazendo essa referência no seu Instagram mesmo. Então, o que eu fiz? Eu entrei na Comissão de Direito do Consumidor lá da OABDF. 2013 a 2015, a gestão Você de lá. morou quanto tempo? Eu vim pra cá em dezembro de 2019. Vim pra cá, assim, com tudo. Trouxe as crianças, trouxe meus filhos e passei a advogar mais aqui. E agora estou fazendo o contrário. Os meus processos lá eu cuido daqui, entendeu? Sim. À distância. Hoje nós temos esse advento. Né? E aí a comissão do direito de defesa do direito do consumidor, Lá. em Brasília, ok. Isso. E aqui... Aí quando eu vim pra cá, foi praticamente uma época de início de campanha. Você não morava aqui na época da campanha? Você tinha recém-chegado? Recém-chegado aqui. Sério? Praticamente eu fazia assim, o tempo que eu morei lá, eu ficava 3 meses lá, 2 meses aqui. 3 meses lá, 2 meses, ficava só nessa ponte aérea, entendeu? E aí quando eu vim pra cá, aí o Márcio me chamou para uma entrevista e conversei com ele e resolvemos em conjunto lá no escritório que a gente ia apoiá-lo. E aí eu me ofereci para trabalhar na campanha. Na verdade, foi um trabalho de campanha mesmo da chapa do Márcio. E essa questão da comissão veio em seguida, né, e ele fez o convite e eu resolvi aceitar, né? Aceitar esse desafio. E quando ele trouxe para mim, eu quero que você presida a comissão
de análise da prestação jurisdicional. Só me deu um bocado de ponto de interrogação. O que é E isso? agora? Nunca tinha ouvido falar nessa comissão. O que essa comissão faz? Quem foram meus antecessores? Aí falei assim, calma aí, eu tenho que saber que comissão é essa. Fui atrás a nível Salvo do engano, Brasil. era o Pestana na gestão passada, não era? Era não lembro. o Luiz Flaviano. Luiz Flaviano, que está lá em... João Paraíba. Valster? É, Valster. Isso mesmo. Falei com ele hoje. É. Esse daí. É. Um abraço. Um abraço, doutor Luiz. Ó, tem alguém em Gardênia. Ó, o pessoal tá Vamos aqui, ver se a gente... né? Vamos ver quem Volta, a gente encontra aí. Olha, Erlana Gardênia, olha lá, Gardênia está acompanhando. Gardênia, um Muito abraço. bem, viu, um amiga? abraço. Erlana Souza, uhul. O pessoal está acompanhando. É isso aí, mãe. Bibi. E a Bibi, minha filha. Ah, Bibi, um abraço. Bibi. Já conectada, né? É, mas ela é, se der bobeira, é mais do O que pessoal eu. está acompanhando, ó. Essa aí é a chefe. Beijo, amor. E essa comissão aí, não que, obviamente, não que as outras não sejam importantes, são de suma importância, mas a senhora pegou uma comissãozinha... Que dá trabalho. Dá trabalho. Olha, Porque, querendo ou não, é a porta de entrada, né, dos advogados com relação a... eu sempre tentei ver aquilo, identificar nas matérias, sempre vocês debatem em audiência pública sobre as problemáticas envolvendo, mas seria interessante aqui se você elencasse qual normalmente O os objetivo, problemas, né? o objetivo, os problemas, o maior problema já enfrentado. Eu sou curioso com relação a essa comissão. Tem várias Mas situações. ela é interessante. E como é que você descobriu o que a comissão fazia? Então, O que ela faz? eu fui lá pesquisar no regimento interno. É uma comissão que só pode presidir um membro do conselho, assim como da fiscalização e das prerrogativas. E é um dos, o que o Márcio falou, é um dos braços direitos aqui da OAB. Que Mas a prerrogativa é importantíssima, né, para o advogado, diretamente influencia na função. A de fiscalização, idem, para poder identificar e punir, se for o caso, excluir aquele que quer ser o advogado, né, que não tem a OAB e quer advogar. E a prestação jurisdicional é um que todo mundo precisa. Todo mundo, em algum momento, vai ligar para o jurisfone lá e falar, doutora Márcia. Esses dias eu liguei pra Márcia estava falando comigo alguma coisa. Eu falei, Márcia, o PJ está fora? Ela tá. Mas eu tô resolvendo. Olha aí a importância. Você Olha entendeu aí a o que é? importância. O advogado não consegue protocolar a petição, entendeu? Aí tenta ligar para a CPE, alguma coisa assim para saber e não se consegue. Aí aciona o jurisfone e a gente tem alguns canais internos de comunicação com o TJ, entendeu? Sim. Porque assim, existe a plataforma lá que aparece no TJ, no site do TJ, que é para acessarmos o balcão virtual, Sim, essas coisas. Isso. Agora, tem problemas internos que não tem, o advogado não tem um telefone assim para poder ligar. Mas essa E aí a gente virtualidade no TJ, só te cortando, mas aproveitando o gancho, ela facilitou muito a vida do Você concorda? do advogado. A senhora concorda? Eu concordo. É Obviamente ótimo concordo. fazer audiência estando lá no meu escritório, sem precisar pegar o carro, sair, arrumar estacionamento e ficar aguardando. Chegar atrasado, porque para você entrar, corre risco. tem todo o aparato. Você entrar no tribunal é um aparato. Você chega lá, você tem que se identificar, tem uma fila, às vezes você chega atrasado. Enfim, era lacuna, Sendo desculpa. que existem situações, e isso é uma situação que a comissão e a OAB vem brigando, vem discutindo, vem debatendo junto com os tribunais, que não podem impor o juízo 100% digital, entendeu? Para nós, é uma prerrogativa nossa como advogado, Excelente. querer que seja virtual ou presencial, entendeu? Então, Mas isso é discutido em que momento? isso, em todas as Se eu participei da situações. audiência pública, por isso que eu estou perguntando. Eu escutei. Então, porque a primeira audiência pública que nós tivemos foi os entraves da prestação jurisdicional com TRT. E aí, lá, os juízes, os advogados que militam na Justiça Trabalhista querem ter o direito de fazer audiência de instrução presencial.
Porque muitas das vezes, Rodrigo, eu não sei se você passou por isso, até no cível, se fez audiência de instrução, a gente passa por isso. De ter a impressão que a testemunha está sendo orientada lá por alguém, atrás das câmeras, né? E aí, se não tiver bem, e normalmente não está bem visível, não tem como você impugnar aquilo ali, entendeu? E você acaba. Trabalhista, ele tem umas particularidades, isso, né, Márcia? Porque é tudo no ato lá. Se você deixa passar, já era. Eu não milito muito, mas eu sei, parece que é uma justiça totalmente distinta. Bem diferente, mas entendi seu pensamento. Mas como que ficou isso? Então, puxando o gancho, não querendo te cortar. Não. Nosso pedido é para que seja opcional ao advogado. Que seja feito modelo híbrido, sendo que em audiência de instrução, quando o advogado verificar que há necessidade de uma audiência presencial, que isso seja feito pelo magistrado. Peticionando mesmo, não há necessidade de ser no momento da inicial lá, ó. Aí eles já abriram portas, porque antes, quando você ia distribuir uma reclamatória trabalhista, já estava marcado lá o 100% digital. Você tinha que desmarcar para poder aceitarem que não fosse 100% Então, hoje eles pedem para o manifesto do advogado. Hoje está ali para você clicar se você quer o juízo 100% digital. Mas ainda aparece no despacho inicial lá, que é esse juízo 100% digital. Entendeu? Interessante. Só que ainda há essa possibilidade de você pedir uma audiência presencial. Então, aí a comissão, juntamente com a OAB, ela esteve junto ao TRT e eles deram essa abertura para se fazer. Já se retornou, na época da audiência pública, as portas do trabalho estavam fechadas. Agora já estão atendendo no balcão. O que falta ainda que não aconteceu é os juízes estar lá atendendo presencialmente. Ainda estamos tendo que fazer as audiências de modo virtual. Mas e bem como você quer despachar, é necessário um prévio envio de e-mail, e se você quer o presencial ou virtual, você tem que deixar expresso, né, obviamente, e nem sempre o magistrado é obrigado a aceitar. Claro que a gente não pode elencar quem são os juízes ou eventualmente desembargadores que rejeitam qualquer tipo de contato pessoal. Tem que ser necessariamente ser virtual. Bem, isso aqui é uma coisa que não sei se... Não, a orientação do CNJ, inclusive, é no sentido de que sejam presenciais. Viu? Aí essa nossa luta aqui tem fundamento e já tem até base no CNJ. Então, mas eu acredito que seja uma questão de tempo a gente conseguir. Então, a nossa próxima casos isolados, né? Casos isolados. Mas fora eu sei, isso, por exemplo, fora os casos, as exceções, o advogado gosta. Nós gostamos desse modelo virtual, né? Fazer audiência de conciliação, não vejo nenhuma necessidade que seja presencial. Desculpa, eu também não. Porque, assim, você consegue... Já pensou, você vai para uma audiência de conciliação, a parte não foi citada. Nossa, era perca de tempo. Você gastou o combustível. Você movimentou a máquina pública, querendo ou não. O tempo... Perdeu o seu tempo... Então, na verdade, a senhora... A parte, desculpa, o nosso cliente também tem que comparecer, tem que se deslocar. Então, acaba que fica... E fora que pode acontecer alguns percalços aí na questão do atraso, que o atraso também prejudica. Enfim, então... a conciliação eu não vejo necessidade, desculpa, eu também não vejo. Então, na verdade, a senhora já está respondendo uma pergunta que eu ia fazer, né? Que é com relação a perspectiva, né, dos advogados nesse período de tempo, querendo ou não, de pós-pandemia, que trouxe melhorias, inclusive a economia processual, a economia de tempo, a celeridade, querendo ou não, contribuiu sim. E queria saber se a comissão ela teve participação em alguma coisa relacionada à entrada lá nos tribunais por conta da terceira dose de vacina, que acabou. Nossa, isso aí é algo que... Tivemos sim, mas... Passamos essa incumbência lá para o Não, isso é sem sentido demais da conta, você me perdoa. Porque, eu particularmente sem sentido. Fui barrada no tribunal por causa da terceira dose. Eu fui também. Entendeu? Aí eu falei, não tem condições. Eu tive problema na segunda dose quando eu tomei, eu falei, não vou tomar a dose de reforço. E aí a gente recebeu algumas reclamações, entendeu? Eu passei, presidente,
é hora da gente fazer o contato lá com o TJ. E junto com a comissão de prerrogativas, vocês agem conjuntamente em algumas situações, em todas? Ou... Sim. Nessa questão, é mais uma questão de violação de prerrogativa, porque está impedindo lá embaixo, do que prestação jurisdicional, né? Ok. A prestação jurisdicional é o deixar de fazer, o juiz não despachou meu processo, entendeu? Meu processo não foi concluído. Essas partes procedimentais que é a parte da comissão. Além desses, não diria reclamações, vamos usar outra termologia, né? Acionamento. Quais são as outras demandas da análise de prestação jurisdicional? As mais diversas. E a que mais te chamou a atenção? Boa vocês pergunta. querem alguma coisa aí bem emblemática? Não, nós temos um problema que foi generalizado, inadmissível, entendeu? E eu acredito que tenham mudado o procedimento, porque eu não estou recebendo mais acionamento nesse sentido, que é quando o processo retorna, quando os recursos retornavam da turma recursal, certo, eram automaticamente arquivados. Aí, o que acontecia quando você descobria que seu processo... já voltou do Já tribunal. Aconteceu comigo, já. Já aconteceu? Já. Mas eu resolvia facilmente. Eu peticionava, ligava lá e eles resolviam. Então, mas aí começou a acionarem demais. Como assim que todos? Teve um colega que disse assim, o processo dele, como ele tinha muitas demandas, e não há uma publicação informando o retorno dos autos do TJ, da turma recursal, que ele descobriu, o processo dele já estava 7 meses, que o cliente chegou para ele e falou assim, Nossa Senhora, aí dos seus honorários aí, vou constituir outro advogado, porque o senhor dormiu no ponto, meu processo está 7 meses arquivado. Entendeu? Imagina a cara do advogado. Imagina, Nossa porque o que acontece? Quem se passa por incompetente somos nós, né? Sim. Advogados aí perante e é uma situação do tribunal. E aí o mais grave é que a gente descobriu que não eram só os processos que voltavam para o advogado executar, ou seja, tivesse que ser dado impulsionamento pelo advogado, que estavam sendo arquivados. Estavam sendo arquivados de forma generalizada, até aqueles que você recorreu, porque o juiz extinguiu a sua ação, aí retornou reformando a sentença, mandando ele dar prosseguimento, arquivados também. Como é que ficou isso, irmã? Então, aí, nesse caso, nós tivemos uma audiência e descobrimos que o problema estava na CPE. A CPE, informando para mim, nessa reunião, a responsável lá pela CPE falou para mim, olha, por uma questão de fluxo, achamos mais ágil que seja arquivados logo que volta da turma recursal, mas que seria feita uma análise, só que aí eu demonstrei para ela que não era feita uma análise, que todos estavam sendo arquivados, entendeu? E aí isso que eu acredito que eles já mudaram o procedimento, porque eles queriam manter aquele posicionamento dizendo que havia uma resolução do TJ nesse sentido, de que eram para ser arquivados. Só que vai contra, inclusive, o regimento interno do próprio tribunal, que diz que quando do retorno a parte tem que ser intimada para manifestação, para posteriormente, se for o caso, ante a inércia, arquivar. Ou seja, empregando instrumentos ineficientes do Poder Judiciário para garantir uma celeridade, né? Tipo assim, isso é querendo ou não, é uma economia processual, mas empregando um instrumento ineficiente e equivocado. E contraditória a celeridade processual, porque você, por exemplo, você vai executar e o processo está arquivado, aí você vai ter que peticionar pedindo para desarquivar para dar prosseguimento naquela execução. Leva até mais tempo para arquivar em definitivo. Se ele estivesse nos intimando, o que aconteceria? O advogado apresentava... Seria mais rápido. Seria mais rápido. Então, vai contra a celeridade processual, né? Exato. Teve um magistrado bacana, legal. Da audiência pública anteontem, foi anteontem, né? A audiência foi segunda-feira, dia 23. Sim, então... Nós foi, encaminhamos... Até o pessoal comentando, né? Fazendo elogios que era referência lá, o município de Vilhena. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Então, essa audiência pública que teve dia 23/5 é da Justiça Federal, né? Justiça Federal é, assim, a reclamação generalizada. É um gargalo. É verdade. Os processos demoram... Morosidade, né? Tempo, assim, inaceitável para o magistrado
despachar, expedir um RPV, um alvará, tudo. Então, era uma reclamação generalizada. Então, a gente marcou essa audiência pública e convidamos todos os juízes das varas, tanto aqui de Porto Velho, de Paraná e de Vilhena. A princípio, alguns confirmaram participação, porém, 2 dias antes, semana passada, na verdade, quinta e sexta-feira, alguns cancelaram a sua participação e só um manteve. Esse que manteve é da seção judiciária de Vilhena, que é onde, incrivelmente, tudo funciona. E olha que eu ainda tentei pegá-lo de alguma coisa que não funcionava, né? Interessante. Lá os processos são despachados em tempo razoável. O juiz informou que dá preferência a movimentar quando tem RPV, alvará, porque sabe que é de interesse das partes receber. O lógico, ele já faz tudo lá, entendeu? E aí nós tínhamos também o presidente da subseção de Vilhena, que não deixou mentir, disse, não, realmente a gente não tem problema aqui. E eu tinha um acionamento de um advogado de Vilhena, por isso que eu achei interessante a participação dele, que reclamou comigo que quando expediu o RPV previdenciário, o banco estava exigindo a certidão de atuação nos autos, entendeu? E aí ele teve que peticionar para o juiz expedir a certidão para ele poder levar lá com o alvará dele lá. Era a única reclamação que eu tinha de Vilhena. E aí eu deixei para o final. Não pode ser perfeita assim, não. Tem que ter algum problema. Aí, não sei se você estava lá assistindo ainda, eu perguntei a questão das certidões. É por causa disso. Mas aí há tempo eles já resolveram esse problema lá em relação à certidão. Porque não tem lógica. Se os juízes estão exigindo para a gente uma certidão, porque eu não concordo que exijam essa certidão, porque o alvará já é uma ordem de pagamento e se está em nome do advogado, por que uma certidão se ele está atuando no processo? Não tem lógica, né? De jeito nenhum. Mas é o Brasil, né? Burocratizando desnecessariamente. Eu ainda colocaria um R aí, burocracia, né? Burocracia. Entendeu? E aí o que acontece? Que seja você tem que apresentar a certidão, ao mesmo tempo que o servidor lá do cartório expede o alvará, que expeça também essa certidão e o advogado já imprime os dois juntos para juntar. Não precisa ainda peticionar para pedir para emitir essa certidão? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Sim. Aí o interessante é que hoje a OAB foi convidada para participar da abertura da correição da Justiça Federal. E aí fomos, né? O presidente estava lá, a nossa secretária-geral também. Não, tem que devolver na mesma moeda. Não, nós não fugimos, a gente encara, entendeu? Chamou? Vamos lá, vamos ver o que eles têm para nos falar. Né? E como foi? E aí, conta a fofoca. A abertura, tranquilo, né? A abertura da correição. E aí, logo que terminou a abertura, a desembargadora perguntou se podia antecipar a nossa reunião do dia 27 para hoje, para aquele momento lá. Eu já estava com a ata da nossa audiência pública. Aí o presidente perguntou para mim, aí, mas por mim pode, bora. Já despeja para ela tudo que a gente discutiu lá na audiência pública. Perfeito. E como é que foi o andamento? Então, aí estava presente o juiz diretor do fórum e a desembargadora, que veio de Brasília para acompanhar a correição aqui. Inclusive, ela falou o seguinte, que ela assumiu tem uns 2 meses, mais ou menos. Primeiro lugar que ela estaria fazendo a correição é aqui no estado de Rondônia. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu também. Não sei se isso é bom ou ruim. Então, e eu acredito que isso tenha também uma participação da OAB quando ela oficiou, porque nós a convidamos, nós encaminhamos um ofício convidando-a para participar da nossa audiência pública, entendeu? E isso, a audiência pública seria dia 25/4. Aí por problemas técnicos tivemos que alterar a data, entendeu? E aí colocamos para um dia antes da correição. E um dos problemas que vocês elencaram foi a questão da morosidade, dentre outros. Principal, problema crônico da Justiça Federal é morosidade processual. Aí isso aí o doutor Márcio ele até afirmou. Não, o primeiro problema que a gente vem trazer para vocês aqui, que é a reclamação geral, que é os processos não andam.
Então, a morosidade. Então, tem que se verificar se é falta de servidor, se é falta de magistrado, para poder dar o andamento do processo. A gente até entende que tivemos que nos adaptar de uma situação de pandemia para uma situação virtual, para os processos prosseguirem, mas é uma situação que tem que ser resolvida. Outra questão que a gente mencionou lá, que está resolvida em Vilhena, é a questão dessa exigência da certidão. Aí ela até de primeira mão falou que estão implantando um outro sistema lá, tal de Cirea, que eu ainda vou ver como que funciona. Cirea. E tá no site do TRF1, viu? E que diz que vai ser assim, praticamente o advogado coloca o token, informa lá os dados, e isso vai agilizar o pagamento dos alvarás e dos RPVs, entendeu? Não vai ter essa necessidade aí de ir ao banco, de encaminhar documento para o banco. Se for exatamente assim, vai resolver o problema. Facilitar. E quando que é a próxima audiência pública? Qual é o tema da próxima audiência pública? Então, as audiências públicas normalmente seguem um padrão. Né? Qual é o padrão? Do TRT e da Justiça Federal foi o mesmo. Nesse caso, o Tribunal de Justiça e os entraves na prestação jurisdicional. Então, o próximo já sabemos. Já aqui de primeira mão falando, né? É o nome. E aí, do TJ, é o que a gente tem maior quantidade de reclamações. Em qual sentido ali? Por último, agora, eram as audiências que estavam sendo marcadas para mais de 6 meses. Eu imaginei que você falaria isso. Audiência de conciliação do juizado especial. Então, tem advogado que ajuizou a ação em fevereiro e a audiência dele vai acontecer agora em agosto. Não se dá devido à quantidade de demandas? Então, fomos apurar, né? Porque a comissão é a comissão de análise da prestação jurisdicional. Então, a gente recebe o acionamento, verifica se aquela reclamação procede ou não, e aí atua dentro das nossas possibilidades. Sim. Saindo, se a gente ainda assim considerar que a reclamação é procedente, a gente encaminha o próximo passo. Sentiota? Conselho para definir, autorizar ajuizamento de ação pela Procuradoria, entendeu? Procuradoria da OAB. Procuradoria da OAB. Ou ofício, né? Porque ofício não precisa passar pelo conselho, mas a gente faz uma minuta, encaminha para a presidência e ele autoriza e expede esse ofício para o órgão, entendeu? Queria saber mais algum outro além dessa... Mas procede ou não procede essa reclamação? Procede a reclamação, procede, e o que foi nos dito é o seguinte: olha, doutora, quem faz, quem marca... A CPE. É o sistema. Automaticamente. E aí ele está jogando as audiências para frente, mas temos aqui espaço para poder antecipar essas audiências. Aí que foi me pedido que quando o advogado se vê numa situação que a audiência está muito longe, ele poderia peticionar que eles lá iriam manualmente remover aquela audiência lá e aproximar. Peticionando, informando. Aí o que eu orientei? Como você tem que peticionar, informando seus dados para fazer contato na audiência de conciliação, você já embute esse pedido. Pede para antecipar e já manda os seus dados. Perfeito, eu já estou no útil agradável. Isso, porque a gente tem que pensar da forma mais prática de resolver, né? E aí deu certo. Mas a nossa briga interna vocês têm que fazer algo para poder ajustar esse sistema, porque a demanda de vocês mesmo vai aumentar, porque para todos os advogados eu vou estar falando, peticiona para poder pedir para o magistrado. A audiência de conciliação, 2 meses ali, em 10. 3 meses no máximo. No máximo. 6 meses. Eu tinha audiência marcada para novembro, dezembro. Eu acreditava que era em razão da demanda. Quantidade de advogados ao mesmo tempo. E não era. Procedia. E realmente quem fez isso, as audiências foram antecipadas. Só de um colega que eu fiquei até triste, né, que ele me acionou hoje informando que o magistrado, além de não antecipar, ele falou assim: doutora, todas as minhas deram certo, mas em uma, o magistrado despachou indeferindo o meu pedido. Sendo que ele ajuizou a ação em fevereiro e a audiência dele está marcada agora para agosto. E aí eu liguei lá até para tentar ajudar alguma coisa, eles disseram, só que nesse período aí de junho e julho já está cheio de audiência.
Eles foram colocando realmente, antecipando consideravelmente. Imaginei. Não, mas o colega não vai morrer por conta disso, não. Então, não vai, não. Não vai, não. Eu tive que falar para ele, infelizmente, Pô, não vai morrer, não. Vai ficar para agosto. E eu só queria saber só mais uma. Um dos maiores problemas que vocês tiveram que enfrentar com relação ao TJ. Sem da questão da Sem ser a questão da CPI. Só mais uma, só mais uma. Tem algum problema, assim, grave. Mas esse daí... Mas se não vier agora, depois você lembra e fala, então. Lembro e falo. Eu vou aproveitar para falar, você falou, sou presidente da Comissão de Análise da Prestação Jurisdicional, sou também conselheira, né? Conselheira seccional. Já aqui, é uma... Pré-requisito, né? Pré-requisito para presidir a comissão, presidir a né? comissão, Ela está isso. Além do que a doutora Além Márcia do que. foi indicada né, na nossa lista sexto, Isso. né, para compor o Tribunal Regional Eleitoral, né? Hoje você passou na sexta, foi para a tríplice Isso. como Suplente. Suplente. Então explica para... Então, e foi assim uma situação assim, bem assim, do nada, eu não tinha essa Surpresa, foi uma pretensão. surpresa. Surpresa. Eu, inclusive, estava dando a maior força para minha amiga, doutora Anitta, viu? Porque nós estávamos na posse do presidente da subseção de Cacoal. Diógenes. Isso, gente boníssima. Nossa, fantástico. E aí, o doutor Márcio falou lá, né, que ia abrir as inscrições, na verdade estavam abertas, e aí ia fechar na sexta-feira da semana seguinte. E aí, quando eu ouvi que terminou a posse, eu falei, Anitta, você tem que se inscrever. Entendeu? Falando para ela, será? Eu acho que sim, então por que você não faz? Tem que ter os requisitos, fomos ver lá os requisitos. 10 anos de militância, você já tem, não já tem? Tem 15 e tal. E aí o presidente chegou próximo de nós e aí nós informamos, olha... Tem vários requisitos, viu? Não pode ser filiado a partido político. Isso. É óbvio, você vai comprar um tribunal, não pode ser filiado a partido nenhum. Você tem qual? Vai me lembrando, Márcia. Olha, esse do partido... Sob pena de inversão de valores, né, também. Nem tanto não. Idoneidade. Ixi, eu já não passaria já. Não está tem que estar com a anuidade em dia, enfim. Essas situações. Mas os requisitos praticamente básicos, são requisitos básicos. não se exige nenhuma experiência específica na área, entendeu? Isso aí que é o mais interessante. A minha área é trabalhista. E aí, o presidente falou, não, tudo bem, é bom, vamos apoiar a mulher, não sei o quê. E quantos anos você tem de OAB? Aí eu falei, tenho 15. Por que você não se inscreve também? Se candidata também. Aí eu já estava apoiando minha amiga. Eu falei assim, será, Anitta? Ela é, Márcia, vamos, quanto mais mulheres, melhor. E aí eu fui. Me inscrevi para as duas, titular e para suplente. Passei na sextupla. No dia do julgamento, eu estava inclusive em Brasília, porque eu tinha uma audiência lá, que o juiz... Eu acompanhei toda a sessão. Eu vi você na sabatina. Olha aí. Então, o juiz exigiu que a audiência de instrução fosse presencial. Entendeu? E era um dia antes. Você estava mesmo num prédio diferente, num andar... No prédio da OAB lá do DF. Entendeu? Lá perto de casa. E aí... E aí não fiquei no de titular, mas fui escolhida entre uma das 6 lá, dos 6 suplentes. Uhum. E aí a lista foi encaminhada para o TJ, e aí eu fiquei na lista tríplice, né? Ficou eu, a doutora Letícia e a doutora Joilma. E agora estamos aguardando. As listas são separadas, entendeu o que eu estou falando? São separadas, abre-se um processo no TSE para os titulares e um processo no TSE para os suplentes, para a suplência. E aí, de acordo com a necessidade lá, vai ser... Agora é a escolha do presidente. Entendeu? Presidente Bolsonaro. Por favor, me escolha. Está aí, está a dica. Mas estamos caminhando para o final, né? Já. Temos que... Foi bacana, foi... Interessante. Eu gostei. Interessante. Márcia, quer falar uma coisa? Não, já... Gostei bastante do assunto.
com relação a a relevância, ela exaltou aí toda a Chegou uma relevância pergunta dessa ainda há comissão. pouco, vou deixar que a Márcia responda. E quando o jurisdicionado está ali e a internet cai na hora da audiência? Isso, Eu vou fazer essa pergunta. Como Já é que aconteceu fica? até uma situação, e agora eu lembrei. E eu estou sem internet agora e ele... Né? É. A primeira situação é ligar para a vara para comunicar. Mas o que nós fizemos, inclusive, um pedido para o TRT, que se faça como se faz no TJ. Antes da audiência, o servidor te liga e fala, doutor, daqui a pouco nossa audiência vai começar, que não sei o quê, não é? Eu acho isso muito eficiente, sabia? Exato. E a gente Eu tenho deu que tirar a o mesma chapéu, ideia. tem que tirar o chapéu. Bacana isso. Manda por e-mail, manda no WhatsApp, o pessoal, pelo menos nesse sentido, não tem o que reclamar. A conciliação do TJ funciona direitinho. E até quando é instrução, eles ligam e Sim, informam, né? sim. No TRT não tem isso. Já teve uma situação? Não tem. Aí manda o link, você informa os seus dados, manda o link e fica por conta... Cada sua um conta por si, Deus por todos. Exato. Já tivemos uma situação que a advogada estava com o cliente dela lá, tentando acessar a sala e não conseguia por causa que a internet dela estava E o ruim. trabalhista você tem uma outra particularidade, não tem aquela tolerância. É. Tá errado? Com ela, o que aconteceu é que com 3 minutos, o magistrado fez a ata e arquivou. Ela estava pro lado do reclamante. Pregando, arquivou. Não tem Arquivou. tolerância de nada, não tem tolerância tempo, nenhuma. nada. Ela acionou e eu fui lá Olha. despachar com o magistrado para saber que situação foi aquela, né? Aí ele me explicou, né? Enfim, me explicou que ele só fez aquilo porque não tinha sido feito nenhum contato para avisar. Mesmo assim, eu falei da questão da tolerância. Mas ele falou assim, mas eu também arquivei porque eu tinha certeza absoluta de que o reclamante não ia ser prejudicado, porque a advogada me informou que já existia uma outra ação e ela ia propor acordo nessa outra ação. E no final das contas, aconteceu isso, entendeu? Menos mal, menos mal. Menos mal nesse caso. Mas já teve uma outra situação que agora está em curso ainda a solução, entendeu? Ainda não fomos oficialmente, a colega só ligou para mim me passando a situação, mas a dela, ela estava pelo lado da reclamada, aguardando, porque assim, você clica lá no link e aí fica lá, aguardando alguém autorizar, né? Que vem aquela rodinha ali. Aguardou por 26 minutos, caiu, e quando ela clicou de novo, nem aquilo do aguardando apareceu. Como é que você vai comprovar, né? Nossa Aí ela Senhora. ligou para lá, né? Para o balcão virtual da vara para saber. Bate o desespero, rapaz. Ah, e Informou. como? Pior foi o que ela ouviu. Ela ouviu. Não, doutora, a audiência já encerrou. Seu cliente está como revel. Ai, Como assim? Porque pelo reclamante arquiva. Entendeu? Sem julgamento do médico pode entrar. E com a reclamada, você com seu cliente reclamada, revelia. sabe Deus quanto foi ali o valor da causa, né? Ah, já vi muita gente prejudicada. Esperando, aguardando lá, você está aguardando. E aí? Ai, Nossa Senhora. Aí ela pediu para conversar com o magistrado e aí, para a indignação dela, o magistrado ainda falou para ela, mas doutora, esse sistema do TRT é muito confiável. Aí ela falou assim, mas excelência, eu também sou confiável. Eu estava aqui 26 minutos aguardando autorização para entrar na Eu vou sala de mentir pra audiência. quê, né? Tô aqui Entendeu? esperando. E com o meu cliente, entendeu? E aí, ela disse que peticionou, mas eu ainda não tive aí um desenrolar da história, o que aconteceu. Mas aí, nós fizemos oficialmente, viu, Rodrigo, esse pedido para o TRT, de que se mude o procedimento, de que se haja uma tolerância e de que, ao menos, se a parte não entrou lá, que o conciliador, que o assessor da sala de audiência faça contato, porque a gente informa lá o nosso telefone, o nosso e-mail, que faça contato com o advogado para saber se ele está com algum problema para entrar. Eu acho que não custa nada e vai evitar uma série de problemas, entendeu? Eu queria parabenizar o presidente da OAB pela escolha da Márcia nessa comissão. Tô vendo que eu ela tá ratifico. atuante, trabalhando bastante. Ele acertou. Mas eu tenho que falar que não é só a mim, não. Existe toda uma equipe. Somos em 28 membros na comissão, entendeu? Então, eu só represento a comissão, então, estou presidindo a comissão, mas tem aqui meus colegas que provavelmente estão assistindo. Inclusive, doutor Maurício, doutora Gardene. Doutora Gardene é minha secretária, viu? Então, vamos retificar, parabenizar a comissão. Gardene, parabenizar Maurício, Laiana, com certeza. Com certeza. Fernanda. Fernanda faz parte.
entendeu? E todos os demais, porque nós temos membros em todos os estados. Temos membros em Vilhena, de Paraná, em Ariquemes, entendeu? E aí eles que dão a força, porque a gente atua em todo o estado. E parabéns a você pelo seu trabalho, que eu estou vendo. Com certeza, uma grande líder. Aparentemente, até onde eu conheci aqui agora, é inquestionável. E Márcia, muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, fazer uma propaganda rápida aqui para 3079 Destilados, que hoje eu estou degustando. Delícia. Aqui. Eu ganhei um presente da Jerusa. Jerusa, obrigado pelo presente. Quero mandar um abraço para 3079 Destilados. Quero dizer também que ontem não teve, né, Fabiano, o programa do Caio César, né? Não teve, né? Mas terça-feira tem Caio César. Como é o nome do programa? Desculpe, eu esqueci. Programa do Caio. Programa do Caio César, Rodrigo. Programa do Caio César na terça-feira. Hoje o News Pod, não é Pot News, News Pod, na quarta. Amanhã tem o programa do Marcucci. Como é o nome do programa do Marcucci? Momento de Saúde, doutor. E o Comunidade News, né, com a direção do Ramiro, aí também amanhã. E quero mandar um abraço, claro, para ele que está toda segunda, quarta e sexta no Direto da Redação, né? Carlos Caldeira, né? Não podemos esquecer do Caldeira que está aí, tá bom? Hoje foi mais um News Pod, eu, doutor Matheus, recebendo aí a nossa ilustre convidada. Mais uma vez eu quero agradecer a doutora Márcia pela presença e deixar você finalizar. Deixar ela fazer as considerações. Ela faz as considerações e você finaliza, pode ser? Pode ser. Você que sabe. Não, pode ser, pode ser. Então ela faz as considerações. Eu falo agora, ela faz as considerações Você finais. que manda, você Melhor, tá pode encerrando. ser? Pode ser, eu falo e você... Tranquilo. Tá vendo que aqui não tem uma regra? Aqui é muito light, bom. tranquilo, você tá à Me vontade? deixou super à vontade aí pra falar. Até me deu vontade de falar mais Quer falar mais alguma coisa? Quiser falar mais alguma Você coisa. quer mandar mais algum recado? No geral é o seguinte, a comissão, o objetivo principal da comissão é intermediar e ajudar o advogado na dificuldade que ele esteja tendo em relação ao judiciário. Então, estamos tendo muito êxito na questão de problemas, principalmente em relação ao alvará, que se está lá concluído há meses e o magistrado não expede, a gente consegue intermediar isso e consegue num tempo rápido que se cumpra, entendeu? Como o colega aciona a comissão? Então, É bom deixar isso claro. Né? Nós temos o nosso jurisfone, que é o contato do... Direto da Mas comissão. também ele pode entrar lá no site da OAB. Pode. oabrondônia.com.br. Agora eu esqueci se é org ou se é .com, desculpe. Mas se você botar no Google OAB Rondônia, vai aparecer lá. Sim, aparece. Lá tem o número do jurisfone. Tem, o primeiro que consta lá é o do jurisfone. Mas a Márcia vai passar aqui o jurisfone. Vamos lá. O telefone é 99283-4762. 99283-4762. Olha, já até decorou. 99283-4762. Esse é o jurisfone, você fala direto com a doutora Márcia. E já joga o problema para ela resolver. Já joga a batata quente para cima de mim, que aí eu, se possível, né, com certeza Claro, vai tudo fazer... que estiver dentro das possibilidades, como a senhora bem mencionou. Mas quando não está, a gente passa o pepino aí para adiante, para as instâncias superiores, que a gente vai resolver. Então é isso, pelo que eu vi aí, todas suas falas, as soluções, pelo que eu consegui denotar, sabe o que é? É a aproximação da OAB dos advogados com o Poder Judiciário. Isso. É uma aproximação, na verdade as coisas se resolvem pela aproximação, tudo se resume a isso. E desde que também a outra parte também aceite nessa aproximação. Tem que dizer que o nosso canal está aberto, né, para vocês divulgarem o trabalho aqui, tá? Também é importante. Esse canal é que eu falo, importante. o site News Rondônia, divulgar o trabalho de vocês. Certo. Pode estar O trabalho da sua passando. comissão tá aberto. Pode estar passando, tá? Ok, eu agradeço bastante. Agradecer mais uma vez a presença da doutora Márcia de Oliveira. É Oliveira ou de Oliveira? De Oliveira. De Oliveira. Então, Ah, mas tá bonitinha assim também, tá bonita. ficou show. Mostra o copo, Márcia. Olha só, Ó. amei. Cheguei aqui, ó, esse presente aqui personalizado com o meu nome e minha foto aqui. Vai botar lá no escritório, no gabinete, no TRE. Recebo, viu? Amém. Gente, é isso. Agradecer a presença dela, que muito nos agregou aí, a título de informações, conhecer bastante, conhecer mais a fundo, ter esse contato com quem não conhecia sobre essa comissão, né? E
E é isso. Agradecer a todos aí que estiveram conosco até agora, nos ouvindo, nos tolerando. E aguardar aí até a próxima quarta-feira, no nosso próximo Newspod. Você não vai perder, nos acompanha, pessoal, nas redes sociais, especialmente no Instagram, gente. Newspod, só coloca Newspod, @Newspod, já vai achar. Primeiro Fala direto com quem? Com o administrador da página, vulgo Prudente. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.